Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira. E olha, nessa edição que você acompanha aqui o canal do Boi pelas parabólicas em todo o Brasil, pelo portal, olha o portal, o endereço sba1.com, tem notícia, informação, agenda de leilões e bons negócios, notícias, é o sba1.com. Acesse, acompanhe também pelo Facebook, pelo YouTube, acompanhe aqui o Agricultura BR pela Claro TV, o canal do Boi está lá na Claro TV, na NET TV, Claro TV, canal 690 e 190, acompanha também pela Neo TV no Brasil e no Paraguai e sinal aberto a partir de agora para o Agricultura BR, que está linkado com a TV Imaculada Conceição, está levando aqui o Agricultura BR em sinal aberto para o Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito dessa questão, conflito comercial China e Estados Unidos. A gente fala desse tema, volta e meia tem dito sobre ele. E você vai entender agora por que esse conflito, de certo modo, traz benefícios ao Brasil. E vai saber disso agora no entendimento do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. A questão China-Estados Unidos é uma das mais importantes variáveis para o agronegócio brasileiro, não só nesse ano como no futuro. Nós temos lá na Ásia o nosso grande cliente. A Ásia e a África, em 2050, terão 80% das 9 bilhões de pessoas no mundo. Uma parte importante da Ásia e da África não tem o volume suficiente de recursos para produzir os seus alimentos. E aí nós estamos falando principalmente de solo, clima, água e espaço, né? Na China mesmo, muitas áreas agrícolas vão sendo tomadas por condomínios de casas. E para suprir a China, tem dois grandes powerhouses, vamos dizer assim, fábricas alimentares, que é os Estados Unidos e é o Brasil, né? Então, não tenha dúvida, essa é a grande questão mundial. Então, qualquer tipo de estremecimento das relações entre Estados Unidos e China e ela se virar mais para o Brasil, no sentido de que o Brasil seja um fornecedor confiável do alimento que o chinês precisa, tende muito a nos beneficiar. Então, assim, sob uma ótica de torcedor do agro brasileiro, confusão entre China e Estados Unidos é bom para nós aqui, sobram mais oportunidades para estar vendendo produtos para eles. Falando de soja, agora o mercado internacional vive um momento que pode-se dizer ali, né, bastante misturado por conta dessa questão China e Estados Unidos. Mas ao contrário de que muita gente fala, nunca se teve a China comprando tanta soja do Brasil. A China compra tudo que o Brasil puder colocar de soja, compra. Só não compra mais porque não tem, né? Não tem tanta soja, então vai ter que buscar em outras fontes. Você vai entender agora nessa reportagem, no entendimento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, como é que está o cenário internacional e depois eu falo dos preços da soja no Rio Grande do Sul. A reportagem é de Paulo Andrei. Olá para você que acompanha a Agricultura BR. Aqui do Rio Grande do Sul a gente fala sobre um alerta que a Farsul realizou falando sobre o impacto da taxa de câmbio no preço da soja. Conforme o levantamento da Federação, o valor do grão no mercado internacional está em queda. Na segunda-feira, dia 4 de maio, o saco de 60 quilos da soja era comercializado por R$ 105,50 no Porto de Rio Grande. O valor histórico é resultado da influência da variação cambial e não reflete o que vem acontecendo no mercado internacional. Nos Estados Unidos, como comparação, o preço do bushel em 30 de abril deste ano foi de $8,56 contra $9,62 do ano passado. O levantamento foi realizado pela própria Farsul e indica que o cenário nacional é em decorrência da pandemia do coronavírus. Para compreender o quadro atual, a análise compara a relação preço versus custo de produção entre os anos de 2019 e 2020 nos Estados Unidos, que é o principal concorrente brasileiro no produto. Lá no ano passado, a diferença entre valor comercializado e o custo de produção gerava um lucro de 0,5 cents por bushel. Atualmente, o resultado é um prejuízo de $1,19 aos produtores daquele país. O economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, explica que o objetivo é chamar a atenção para o que está acontecendo
que o soja é reflexo da pandemia, que é algo imprevisível. Estamos vendendo por um preço muito acima e ele completa, dizendo que a diferença cambial adicionou R$ 25 no preço do produto. E para ilustrar essa situação, foi feita uma simulação de preço com a taxa de câmbio de janeiro, que é o mês anterior à chegada da doença aqui no Brasil. Nesse cenário, a soja estaria sendo comercializada a R$ 80,57. Com o câmbio de 12 meses, o preço seria de R$ 75,78. Antônio da Luz comenta que se o produtor tivesse travado o produto na sua praça, ainda considerando o frete de R$ 5 a R$ 10 por saco, estaria ganhando. Aqui em Cruz Alta, por exemplo, ele teria um ganho de R$ 5. Ele também compara que só estão com esse preço pela pandemia, portanto faz total sentido seguir travando os preços. E aproveitando esse gancho e ainda falando sobre os preços da soja, a Farsul busca informar as cotações corretas para os seus produtores, principalmente nesse período tão delicado. Para vocês terem uma noção, a primeira semana de maio fechou da seguinte maneira no Porto de Rio Grande. O soja a R$ 109,46 a saca de 60 quilos, o milho a R$ 46,75 a saca de 60 quilos, o arroz a R$ 58,37 a saca de 50 quilos e a saca de 60 quilos do trigo a R$ 60. Por hoje era isso, mais informações ao longo da semana. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Tá aí o Paulo Andrei. Olha, vou trazer agora alguns números que reforçam esse ponto de vista da Farsul e por que o câmbio aqui determina as coisas no Brasil. Os valores que eu tenho pesquisado, durante a manhã de hoje eu vi alguns valores para saca de soja no Brasil. Olha, eu achei saca de soja no mercado físico nacional a 110. Você vai ver agora uma praça no Rio Grande do Sul que o preço está 108. Veja só, olha os valores. Aqui nós temos aqui o trabalho feito nos últimos 30 dias de preço. Preço médio da soja em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. No dia 13 de abril, era R$ 96,00 a saca. No dia 17 foi para R$ 96,50. A progressão segue. No dia 24 era R$ 99,50. Encerrou o último mês a R$ 102,00 por saca. No dia 6 de maio eram R$ 103,50. No dia 13, nós temos no dia de hoje R$ 108,00 a saca de 60 quilos da soja em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, mostrando o quanto é relevante nesse momento e determinante o câmbio para a formação de preço no país. E olha, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou que exportadores privados informaram a venda de 396 mil toneladas de soja para a China, 198 mil toneladas para entrega na campanha 2019-2020 e 198 mil toneladas na entrega da campanha 2020-2021. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago. Não, antes de eu comentar, eu não cheguei a montar um gráfico para essa edição da Agricultura BR, eu mostrei na edição 3 dessa última segunda-feira, mas olha os números de Chicago, foram influenciados de certo modo pelo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É um relatório de neutro para alguma questão de alta. Por quê? Porque não teve elevações em torno dos estoques de passagem de soja, nem nos Estados Unidos e nem no mundo todo. Entretanto, algumas coisas que poderiam ocorrer, como uma certa redução um pouco mais expressiva para a estimativa de produção de soja, por exemplo, na safra atual no Brasil, até ocorreu, mas muito pequena. Vamos dar uma olhada então como é que vem soja em Chicago. Hoje mesmo com a informação boa vinha caindo e segue caindo. Agora vai caindo mais de 1%, cai 1,2% a soja na Bolsa de Chicago. Julho a $8,40 o bushel, agosto 8,43, setembro 8,43 mais 2 e novembro $8,46 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago. E se eu trazia agora há pouco os valores da soja em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, a R$ 108,00, explicava que o que determina neste momento, já há algum tempo, é o câmbio. Vamos dar uma olhada então como é que está o câmbio. É o dólar comercial negociado no Brasil em alta. Olha como o dólar vem vindo para cima. Dólar a R$ 5,92 mais 8, alta de 1,06% é o fator dólar. E o dólar vai sendo influenciado também, além dos fatores internacionais, além dos fatores da economia,
no Brasil, o fator político também impacta e muito no dólar. E é sobre dólar, sobre o mercado financeiro, que eu converso agora com Sara Kirchhoff, que fala ao vivo, direto de São Paulo, nos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Boa tarde, Sara. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. A gente está vendo hoje o mesmo movimento que aconteceu ontem, né? Que é a inversão de sinal do dólar e, pelo menos por enquanto, só para o dólar. A Bolsa continua em alta. Lembrando, né? Ontem nós entramos aqui no Agricultura BR segunda edição, falando da queda do dólar frente ao real e da alta do Ibovespa. E depois tudo mudou. O dólar terminou o dia apresentando um recorde histórico e hoje aconteceu a mesma coisa. Ele vinha em queda durante a manhã de hoje e agora está em alta mais uma vez, caminhando aí para uma nova marca histórica, mas sempre ressaltando que a gente está falando de um recorde nominal e que não considera a inflação. A alta, portanto, da moeda norte-americana nesse momento é de mais de 1% e o dólar, como você falou, o comercial, né, está em R$ 5,92 mais 80, quase R$ 5,93. Se tudo seguir assim, hoje o dólar deve então fechar o dia com mais um recorde histórico. Enquanto isso, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem uma valorização de 0,35% e opera na casa dos 78.142 pontos depois de terminar o dia de ontem em queda. Ontem, o que fez com que o mercado invertesse o sinal, então, como se diz aí no jargão, né, da economia, foi a questão da reunião ministerial envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e essa tensão política. Esse foi o principal fator apontado aí para essa mudança no cenário, tanto para o câmbio quanto na Bolsa. Hoje, o fator apontado é outro, ele é externo e é a reunião do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O mercado financeiro, de certa forma, aguardava que os Estados Unidos pudessem anunciar que os juros na maior economia do mundo pudessem ficar negativos agora como uma forma de incentivo, né, nesse momento de pandemia e isolamento social, só que isso não aconteceu. O Federal Reserve ele disse que deve adotar novas estratégias para incentivar a economia, mas que não deve mexer nos juros. E lembrando, se os juros por acaso ficassem na casa negativa lá nos Estados Unidos, porque hoje ele está entre 0 e 0,25%, isso faria com que o investimento que hoje está lá em alguns títulos poderia sair da maior economia do mundo, passando para outros países, incluindo também o Brasil. Só que essa sinalização não aconteceu e o mercado então inverte o sinal mais uma vez em um dia com essa tensão agora que é externa nesse momento. E com isso então o Federal Reserve ele falou que devem haver outras ferramentas que vão ser necessárias para tirar os Estados Unidos dessa recessão, que já teria custado pelo menos 20 milhões de empregos na maior economia do mundo, destacando que as perspectivas para a economia dos Estados Unidos ainda são muito incertas. Outro destaque também é que na Europa, o Produto Interno Bruto, o PIB europeu, ele sofreu uma contração de 5,8%, quase 6% no mês de março. Então, as bolsas europeias hoje registram queda, repercutindo esse resultado do PIB. Isso acontece também com outras economias, como a gente vem acompanhando por aqui, né, mês a mês, justamente em função dos impactos aí da pandemia do coronavírus. Mas, por enquanto, o cenário é esse. Valorização e recorde para o dólar mais uma vez e uma alta de 0,35% no Ibovespa. Mais tarde eu volto na terceira edição. É com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Boa tarde, até mais. Por aqui, o Agricultura BR agora traz em destaque como é que vem as negociações com soja em alguns portos do Brasil. Valor em alta, você viu o dólar ali a quase R$6. Olha como é que vem os negócios, entrega em maio, é o que destaca a equipe da Agricultura BR. Preços nos portos de Santos e Paranaguá a R$ 113 por saca. É o valor de negociação, então, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. E olha, a situação do chamado enfesamento do milho tem criado uma série de prejuízos para as cultivares. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Walter Meirelles, ele é pesquisador da Embrapa sobre o enfesamento do milho, uma doença que vem preocupando os produtores. Eu perguntei a ele o que é o enfesamento do milho e quais são os sintomas da doença. O enfesamento é uma doença sistêmica causada por molicutes, que são micro-organismos semelhantes a uma bactéria. O enfesamento é transmitido por um inseto vetor, que é uma cigarrinha, chamada Dalbolus maides. A doença é causada por dois micro-organismos
o espiroplasma, que causa enfesamento pálido, e o fitoplasma, que causa enfesamento vermelho. Uma questão muito comum que se pergunta: quais seriam os sintomas e os prejuízos à planta do milho? A doença enfesamento causa distúrbios fisiológicos da planta do milho. É a perda de produtividade que é o problema. Ocorre perda parcial ou até perda completa de produção de grãos, dependendo da planta infectada. Na lavoura, o sintoma do enfesamento pálido é um encurtamento de internódios, com plantas mais baixas, sem espigas, e também muito comum é ocorrência de faixas ou estrias cloróticas esbranquiçadas nas folhas. É comum também a morte precoce de plantas e ocorre também uma requeima na borda das folhas. No enfesamento vermelho, o sintoma característico é o arroxeamento de plantas e também ocorre má formação da palha da espiga. E é comum a proliferação de espigas, sem nenhuma produção de planta nessas espigas proliferadas. Uma outra questão é sobre os métodos de controle, se existe algum método de controle eficiente. Não existe uma única receita milagrosa contra essa doença. Em primeiro lugar, o agricultor deve sempre lembrar de plantar cultivares ou híbridos tolerantes, principalmente na safrinha. Não existe híbridos 100% tolerantes, e essa tolerância também sofre interação com as condições ambientais. Um segundo ponto seria eliminar plantas tigueras, que são plantas que nascem espontaneamente dentro das lavouras ou na beira de estradas. Nessas plantas tigueras podem hospedar, por exemplo, percevejo, além da cigarrinha e da própria doença enfesamento. Há cursos na Embrapa sobre redução de perdas na colheita. Então é muito importante eliminar plantas tigueras e essa é uma ótima medida preventiva. Um terceiro ponto: devemos evitar várias datas de plantio na mesma área para não favorecer a migração da cigarrinha. A cigarrinha infectada, ela voa e migra para outras áreas vizinhas, e essas áreas vizinhas são aquelas principalmente que têm plantas mais jovens, que têm a preferência da cigarrinha. Quanto a controle químico, o tratamento de semente é bastante utilizado e ele pode diminuir o problema da cigarrinha. Os princípios ativos imidacloprid e tiamectosan são inseticidas sistêmicos mais utilizados contra essa cigarrinha. Mas os agricultores devem procurar orientação técnica porque existem outros princípios ativos também no mercado. E há controle biológico com isolados de Bovéria baciana contra essa cigarrinha. Há um site, o agrofit.agricultura.gov.br, do Ministério da Agricultura, que traz informações importantes sobre a recomendação de produtos contra a cigarrinha. Eu sigo a dica do colega Ivênio, que é utilizar produtos com menor classificação toxicológica para a sua proteção e do meio ambiente. Obrigado, Dr. Walter, pelas informações. E para você que quer saber mais sobre o enfesamento do milho, acesse o site da Embrapa Milho e Sorgo. Lá você vai encontrar informações completas sobre a doença. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E a Agroconsult reduziu a sua estimativa de produção de milho no Brasil na segunda safra. Os dados foram divulgados durante videoconferência nesta última terça-feira. A redução é razoável porque derruba em 2,5 milhões de toneladas a estimativa de produção, que agora é estimada em 72 milhões e 200 mil toneladas. O motivo é a falta de chuvas em áreas importantes de produção no país, o que fez com que se reduzisse a produtividade. Vamos dar uma olhada como é que ficou o quadro, então, para a segunda safra de milho, de acordo com a Agroconsult. Você tem aqui o volume de milho estimado em 72 milhões e 200 mil toneladas, queda de 5,86% frente à segunda safra da campanha 2018-2019. Os números que foram apresentados no último levantamento apresentavam 74 milhões e 700 mil toneladas, por isso 2,5 milhões de toneladas abaixo frente à última estimativa.
E olha, nós trouxemos nesta semana, assim que foram lançados os números, na segunda-feira, o levantamento da Fundecitrus. Você vai acompanhar agora uma entrevista que foi realizada com um dos executivos da fundação e que é o responsável pela pesquisa. Ela foi realizada pela jornalista Sara Kirchhoff. Vinícius Trombin fala com a gente então via Skype, está em Araraquara, no interior de São Paulo, e vai falar sobre essa nova estimativa aí para a safra, na primeira projeção apresentada pelo Fundecitrus esse ano. Vinícius, seja bem-vindo ao canal do Boi, e eu começo te perguntando sobre essa redução, uma redução significativa, né? 25,6%. Muito obrigado aí por ter aberto essa oportunidade para o Fundecitrus, né? Falar sobre a estimativa da safra 2021. É uma safra que fica menor do que a safra passada, em 25%. São estimadas, então, 287.760.000 caixas de laranja que devem ser colhidas, então, a partir de maio, junho deste ano. Eu consegui acompanhar um pouco da live, né, falando sobre essa projeção, e o principal motivo para essa redução é em função da estiagem que ocorreu durante a safra, é isso, né? São vários fatores, inclusive a estiagem. Então, certo. O fato das árvores terem produzido uma carga muito elevada de frutos no ano passado, acarretou, né, ocasionou uma menor indução floral, e essa estiagem mais curta foi também um fator somado a essa produção muito grande, né, da safra passada. E aí em setembro e outubro do ano passado, no período pós-florescimento, em várias regiões do cinturão citrícola, nós observamos temperaturas muito altas. Uhum. Em algumas regiões ficaram muitos dias consecutivos com temperaturas acima de 35 graus em outubro. Uhum. E também, em setembro, havia acontecido um veranico, né, de aproximadamente 2 semanas. Isso levou, então, a uma queda intensa de frutos pequenos, recém-formados, né, ocasionando, então, o menor número de frutos por árvore. Na sequência, em novembro até fevereiro, houve uma compensação dessa perda da primeira florada com a indução de floradas posteriores, uhum, né, mas elas vieram em menor intensidade do que a primeira florada, né? uhum. E aí, por fim, agora, mais recentemente, em março e abril deste ano, nós tivemos uma condição climática de chuva muito ruim. Se a gente pegar o acumulado de maio e abril deste ano, as chuvas somam 121 milímetros, na média do cinturão citrícola, enquanto o histórico é 240 milímetros, ou seja, nesse período choveu metade do que chove na média histórica. Consequência disso, são frutos bem pequenos, né? E nós estamos estimando que esses frutos vão chegar também pequenos na colheita. Certo. E por outro lado, né, a gente vê que deve haver então uma redução na oferta, mas a demanda ela continua aquecida, está bem aquecida, especialmente se a gente fala da demanda externa, né, Vinícius? Então, esse é o fato positivo, né, em relação à Covid. Claro, obviamente ninguém fica satisfeito com a pandemia, né, muito pelo contrário, né, é um momento muito triste aí para toda a população mundial, né. Na questão de suco, a gente percebeu, foi observado uma demanda maior, né, por conta de ser um alimento bastante nutritivo, né, ter propriedades boas para o sistema imunológico, né? Uhum. Então, nós observamos aí um aumento do consumo de suco e das frutas cítricas, né? A gente sabe que também não é a área de vocês falar na questão de preços, mas evidentemente essa redução de oferta e aumento na demanda deve trazer aí uma elevação nos preços lá para frente, vocês imaginam? É muito difícil prever nas condições, qualquer coisa, né, nas condições que a gente tem hoje, né, de Sim. pandemia, né, e uma época que a economia não está indo tão bem, né. Mas sim, é muito provável, por conta da redução da oferta, né, que esses preços, eles pelo menos fiquem sustentáveis, né, em relação
a menor disponibilidade de suco, de laranja para suco, que nós vamos passar nesta safra. Tá certo, Vinícius. E a gente vai ter esses dados consolidados, a safra concluída, em que dia, que época? Esses dados eles vão ser reestimados agora, em primeira reestimativa é dia 10 de setembro, quando a gente já tem uma boa parte da laranja das variedades precoces. Na sequência, em dezembro, é feita a segunda reestimativa da safra, quando deve ter boa parte, a maior parte da laranja pera-rio colhida. Depois, em fevereiro do ano que vem, e a consolidação final da safra de laranja vai acontecer em abril do ano que vem. Então, ali a gente tem o fechamento da safra quando praticamente 100% dos pomares já tiverem sido colhidos. Tá certo, Vinícius. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco no canal do Boi. De novo, meu agradecimento por ter aberto esse espaço para o Fundecitrus, né? E por poder, através de vocês, conversar com os citricultores. A gente que agradece. Esse foi então Vinícius Trombin, do Fundecitrus. Nós ficamos por aqui. Olha, e do setor da citricultura, nós vamos falar agora da pecuária leiteira. Você vai conhecer um pouco agora de um trabalho feito de consorciamento entre o amendoim forrageiro e também a mombaça. É o que nós acompanhamos agora na reportagem de Valdir Pacheco. O amendoim forrageiro pode ser usado diretamente na nutrição dos animais ou em consórcio de pastagens com gramíneas como a braquiária. Além de fazer com que a gramínea fique mais rica em nitrogênio, o amendoim forrageiro melhora as características físicas do solo com boa oferta de matéria orgânica. Em Terra Nova do Norte, no norte de Mato Grosso, a nossa equipe visitou a propriedade do pecuarista Luiz Devens, que é produtor de leite e consorcia o amendoim forrageiro com capim mombaça. O pesquisador e doutor Bruno Pedreira, da Embrapa Agrosilvio Pastoril, acompanhou a implantação deste consórcio há quase 5 anos. Estamos aqui hoje no sítio Devens com o seu Luiz, onde em novembro de 2015 estabelecemos aqui 2 cultivares de amendoim forrageiro, o Mandobi e o Belmonte. O Mandobi, inclusive, um cultivar lançado no final desse ano pela Embrapa, e a gente tinha ele estabelecido aqui desde 2015 na tentativa de estabelecer consórcios forrageiros entre o Pânico Máximo Mombaça e os amendoins forrageiros. E, né, de maneira muito surpreendente e trazendo muita felicidade para a gente, 5 anos após esse estabelecimento, né, 4 anos e meio após o período do estabelecimento, a gente tem aqui um pasto formado de mombaça com amendoim forrageiro, trazendo resultados interessantes aqui para o seu Luiz, onde a gente pode ver que existe sim uma certa harmonia entre as duas plantas, o solo absolutamente coberto, então a gente tem um mombaça hoje que tem um potencial de crescimento maior do que ele tinha antes, porque o amendoim no consórcio é uma planta fixadora de nitrogênio, né, de maneira biológica. Então a gente tem um input de nitrogênio acontecendo nessas pastagens de maneira bastante interessante. E essa coisa da longevidade é o que de fato chama muito a atenção. Quase 5 anos depois, e os pastos bem formados, o amendoim bem estabelecido embaixo, e a gente podendo assistir aqui ao sucesso dessa combinação de uma leguminosa forrageira e uma gramínea forrageira num pequeno produtor de leite, assim adicionando valor, adicionando tecnologia e fazendo com que a vida do produtor e os nossos pastos tenham, né, a cada dia melhor possibilidade e melhores resultados aqui no norte de Mato Grosso. Não, a diferença é muito grande, porque a gente só no olhar, para quem chega aqui e olha um piquete que tem amendoim e o piquete que não tem, a gente vê a diferença no capim. É outro capim, é outra cor, é bem diferente. Ele é bem mais vigoroso, bem mais verde. A dificuldade é essa, é a mão de obra para colocar ele no meio do pasto, né, no meio dos piquetes. Então, mas que dá resultado, dá. Por exemplo, aqui nunca foi colocado nada de adubo, nem nitrogênio, nenhum tipo de coisa aqui. E a diferença do capim, dos piquetes do lado, é visível de longe, né? Dá para ver bem. Então o amendoim é aprovado. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Tá vendo a reportagem mostrando aí a importância da consorciação e os resultados que isso pode trazer para a produção leiteira. Um trabalho que está sendo feito no Mato Grosso, uma experiência bem interessante, já que aumenta a produtividade. Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre
um evento muito importante aqui do Canal do Boi, que a gente trata sempre com muito carinho, porque é um evento da fazenda, daquele homem que inventou o termo, a capital do bezerro de qualidade, e que mais do que trazer esse tema, ele fez com que ela se tornasse de fato a capital do bezerro de qualidade. Daqui a pouco a minha amiga Rosa Cabral entra ao vivo direto de Camapuã. Mas enquanto isso eu vou falando a respeito do mercado de café. O mercado de café arábica vem sendo neste momento beneficiado, toda a cadeia produtiva. O produtor tem conseguido resultados melhores em relação ao que vem ocorrendo com os preços negociados. Isso em fator ou em função do dólar. A moeda norte-americana ela vem beneficiando essa situação para o dólar, uma vez que tradicionalmente, quando o dólar subia aqui no Brasil, os preços da saca não acompanhavam, porque tinha aquela pressão negativa com os negócios lá na Bolsa de Nova York. Você vai acompanhar comigo agora um pouco cotações de mercado e daqui a pouco a gente fala um pouco a respeito do que vem acontecendo na plataforma Ice Filters. Trago agora, tinha prometido os valores na Ice Filter, estava caindo agora há pouco em Nova York o café, hoje cai um pouco mais, posição de julho $1 5 cents mais 20, setembro $1 6 cents mais 50, dezembro $1 6 cents mais 50 também, março $1 8 cents mais 35 por libra peso, mas a alta do dólar, o dólar está 5,93 neste momento, compensa e compensa bem, vem com valores em alta no mercado físico brasileiro do café. E eu falo agora sim, nós falamos da atração da noite, eu estava comentando há pouco a respeito desse grande evento. Hoje nós temos um evento da Fazenda 3R. A Fazenda 3R tem esse histórico, a titularidade, a fundação é de Rubens Catenacci, aquele que desenvolveu uma região para ter melhores resultados, para ter um bezerro de qualidade. É o homem do bezerro de qualidade e é por isso que a gente fica tão contente. Um grande amigo nosso que foi mais cedo, nos deixou um pouco mais cedo. Mas vamos falar do evento da Fazenda agora. Rosa Cabral está lá em Camapuã, chuvosa. Ela é do Mato Grosso do Sul, está embaixo d'água. Rosa Cabral estava ali com uma certa dificuldade. Ali o Tatersal está seco, Rosa? Mas o redor, a chegada estava meio complicada. Rosa Cabral, boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, Fabiano, boa tarde para você, muito obrigada. Então, a casa é nossa, Estamos aqui na Africano, que há muitos anos o Canal do Boi faz essa cobertura especial e você narrou muito bem aí sobre o nosso saudoso Rubinho, De fato, é muita saudade, mas daqui o barco continua, todo mundo trabalhando. Estou aqui, por exemplo, com o Henrique Catenacci, que é um dos filhos de Rubinho e que está com a gente para logo mais apresentar para todo o Brasil esse leilão de qualidade aqui nessa semana especial, na verdade, abrindo a semana, do bezerro de qualidade de Camapuã. Bom dia, boa tarde. Boa tarde todo mundo. É um prazer estar aqui com o Canal do Boi e estamos aí finalizando os últimos preparos do desembarque dos animais e tudo certo para o leilão hoje à noite. É verdade, os animais já chegaram aqui, gente, mas como está chovendo, a gente não tem a oportunidade de mostrar para vocês nesse momento. Nos bastidores aqui, a equipe da 3R com a gente, todo mundo, Henrique, o que vocês prepararam para esse leilão? Tem algo em especial ou mesmo aquela tradição da bezerrada boa que a gente conhece? Então, nós, como a gente já conversou um pouco, nós estamos
nós estamos focando bastante na questão da qualidade dos bezerros, né, que era o que o meu pai sempre se dedicou muito a isso. E acredito que nós estamos assim fazendo jus à qualidade do bezerro que ele fazia, porque tem alguns lotes aí especiais com média de 300, 320 quilos de desmama. Então, acredito que vai ser uma boa oportunidade aí de ver o trabalho que estamos fazendo. Bacana. Sobre essa questão mais técnica dos animais, daqui a pouquinho a gente conversa com o Haroldo Velasco, né? Ele que dá essa assistência já para a 3R, já faz um tempinho. Mas olha, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, viu, Fabiano e o pessoal aí que está ligadinho na gente, para a gente mostrar uma homenagem que a gente fez para o Rubinho, né? Para os amigos do Rubinho, para o Brasil, que conheceu muito bem Rubens Catenacci, né? Aquele advogado, criador e que nos trouxe muita alegria. Vamos acompanhar. Rubinho Catenacci, o criador que vivia a paixão pela pecuária. Era reconhecido como o melhor produtor de bezerros do Brasil. E o reconhecimento veio com o empenho de desenvolver um trabalho de ciclo curto, onde os animais alcançavam 300 quilos na desmama, comprovados em abates técnicos promovidos pelo próprio criador. Foi um dos idealizadores do leilão do fazendeiro em Camapuã, Mato Grosso do Sul, o que alavancou o nome da região e passou a ser intitulada e reconhecida no país como a capital do bezerro de qualidade, o que incentivou os produtores a investir em genética e melhorar safra a safra o rebanho, com a finalidade da premiação pelo melhor peso. Por ser o grande embaixador da pecuária sul-mato-grossense e do município de Camapuã, transformando no baluarte do Nelore. Com a sua tradição, deixou um legado muito forte e com certeza a família vai levar em garra e tradição, e não deixando que o nosso município de Camapuã se deixe de ser a capital do bezerro de qualidade. E com certeza essa honra será traduzida por muitos e muitos pecuaristas do município. Além do trabalho com o gado de corte, foi bem sucedido no gado de elite. O pecuarista produziu a multicampeã badalada 3R. A vaca serviu de base para a formação do plantel do criatório, imortalizada no escritório, na fazenda como uma obra de arte. Ao longo do tempo, acumulou histórias de sucesso. O pecuarista recebeu o título de embaixador da carne, concedido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em 2017, Rubinho foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro. Na Casa da Pecuária do Brasil, Catenacci foi um dos produtores selecionados para desenvolver o projeto piloto do programa Carne de Zebu, da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. E no ano de 2018, foi homenageado com o mérito Expogenética como o melhor produtor de carne zebu do país. Na família, foi para os filhos exemplo de parceria na vida pessoal e na pecuária o legado do conhecimento. Nos deu total liberdade para seguir carreiras diferentes e sempre nos apoiou muito nisso. E com certeza a influência dele na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é muito grande, né? Ele era um cara extremamente carismático, muito carinhoso e muito brincalhão também, né? Grande lição que ele nos deixou, assim, de ser uma pessoa extremamente de coração aberto e que não media esforços para ajudar as outras pessoas. E justamente essa abertura de todo o conhecimento que ele tinha é uma das maiores bênçãos que ele nos deixou aí com todos esses conteúdos, né? Apaixonado pelo trabalho e apaixonado pela raça Nelore. Ele gostava muito das coisas bem feitas, de qualidade, foco na qualidade. Ele gostava demais dos bezerros, das bezerras. As novilhas ele falava com paixão, achava linda. Acreditava na carne Nelore. Dizia que, sim, você pode comer a carne Nelore, que é boa, principalmente se é bem feita, se é precoce. Ele dizia que se você quiser comer com a gordura, você come, se não, você tira a gordura fora.
E é isso, agradecer ao Rubinho pelo trabalho que ele fez por nós, pelo trabalho que ele fez pela raça Nelore. Com certeza ele estaria muito feliz com o trabalho feito aqui, com esse lote que nós estamos trazendo para o leilão. Lote bom, bonito e pesado. Meu pai era uma pessoa apaixonada pela vida. Ele colocava amor em tudo que fazia. E assim ele nos ensinou a viver. Comigo foi um pai extremamente carinhoso, sempre presente nos momentos mais importantes, sempre muito dedicado. Ele tinha uma relação intensa com a família. E foi com essa intensidade, com essa paixão, que ele se dedicou à criação do Nelore. Ele vibrava com cada conquista, ele sempre buscava superar a si mesmo, sempre buscando novos resultados. E o mais importante de tudo é que ele adorava compartilhar todos os resultados. Ele realmente foi um visionário sem limites. Gente, é muito bom, né, reviver Rubinho Catenacci, né, esse grande parceiro das lentes do Canal do Boi, né, que levou para o Brasil muita alegria, levou muito conhecimento e foi, assim, um grande empreendedor quando se fala em genética de qualidade, em bezerro de qualidade. E como eu disse aí nessa narração, né, a gente até se emociona, né, como eu disse aí nessa narração, né, ele levou o nome de Camapuã para o Brasil. É isso, né, Henrique? É isso mesmo. Sim, ele foi, como minha irmã falou, bastante visionário, acreditou desde o começo na região de Camapuã, quando a fazenda está localizada hoje no município de Figueirão, mas quando ele veio para cá, ainda era distrito de Camapuã, né? Então isso ele acreditou desde o começo e desbravou realmente toda essa região aqui, colaborou com o desenvolvimento e só temos a agradecer mesmo, não tenho o que falar. Bom, e a gente segue daqui, gente, porque, né, hoje, logo mais, né, a gente dá sequência nessa alegria de Rubinho Catenacci, mostrando para todo o Brasil, não é, esses bezerros de qualidades. E aí eu vou chamar o Haroldo Velasco, que é da parte técnica, né, para falar um pouquinho mais sobre esses animais. Chega aqui, Haroldo, por gentileza, ele está aqui ao lado, nos bastidores aqui tem bastante gente, o pessoal da 3R está por aqui, né. Vou pedir aqui ao Henrique que passe o microfone para o Haroldo, para a gente bater um papo também. Marcos, pode chegar aqui também, fica junto com a gente aqui ao lado do Haroldo e a gente vai conversando e se organizando por aqui, não é? Boa tarde para você, pode, por gentileza. Boa tarde, Rosa, tudo bem? Marcos está por ali, pode chegar mais por aqui. Vamos pedir aqui o pessoal da parte técnica aqui se organizar. Bom, com relação aos bezerros que nós vamos ter nessa noite, é unicamente machos, né? A gente está sabendo aí que está fazendo um trabalho de retenção das fêmeas na fazenda. Queria que você comentasse um pouquinho com relação a essa qualidade que o Brasil vai ver logo mais. Bom, a qualidade Bezerros 3R continua aquela qualidade que todo mundo conhece. É o trabalho que o Rubinho desenvolveu ao longo desses 30 anos na Fazenda 3R, ele continua, né? Como você falou no início, vida que segue e a gente tem o prazer de estar continuando, né, com a família aí nessa transição, né, na transição e hoje na continuidade desse trabalho que o Rubinho, do legado que o Rubinho deixou. E antes de mais nada, a gente tem que parabenizar essa família, né? Que abraçou, que hoje tem, que eu que estou acompanhando ali de perto com eles, a gente vê que eles já têm a mesma paixão que o Rubinho tinha, né? Então isso é muito gratificante para a gente ver isso, acompanhar isso e fazer parte dessa história, né? Com o Rubinho e agora com os sucessores. Então a gente, antes de mais nada, tem que parabenizar eles por essa garra, por essa vontade, por essa paixão que eles, posso dizer que têm, né? A gente vê que o Rubinho passou isso para eles, né? Então, fora isso, o trabalho da fazenda, os critérios de seleção nas matrizes, na qualidade de manejo de pasto, manejo nutricional, qualidade de equipe, né? Um treinamento que a gente faz lá, né? Todo esse conjunto que não tem como dar errado, né? Então é um trabalho, a união de todos, né? Um trabalho muito sério, um trabalho, né? Competência total de todos envolvidos no trabalho. Então a gente
consegue, e vocês, né, todo o Brasil que vai acompanhar o leilão, vão ver essa qualidade, né, desses bezerros que continuam. E cada ano, sem dúvida nenhuma, a tendência é melhorar mais. É melhorar mais. O que já é bom. É difícil, né? Porque já é um nível assim, que quanto mais alto o nível, é mais difícil você bater aquela meta. Mas o nosso trabalho, o que a gente busca é isso aí. Cada ano superar ainda as expectativas. O Henrique tá louco para falar aqui do meu lado. Deixa eu acender o microfone aqui pro Henrique. Não, só queria comentar que é exatamente isso, é o que o Rubinho nos deixou, né? Que é sempre dar o melhor de si para atingir resultados melhores daquilo que você já obteve. E é assim que a gente está continuando tocando a fazenda. Perfeito, gente. Vamos falar um pouquinho aqui com o Marcos Chese, né? O Marcos, que também é da diretoria da 3R, né? Isso. Casado aí com a Ana, que a gente viu o depoimento dela bem bacana. Um abraço para você, viu, Ana? Deve estar vendo a gente lá em Curitiba, né, Marcos? E as suas considerações com relação a esses animais que vamos ter aí, a essa genética, né, tão conhecida, como a gente já disse? Isso aqui lembra muito o Rubinho, né? Isso aqui é a cara dele. Ele foi um grande fazedor de bezerro e a gente costuma dizer que ele foi um grande semeador. E ele semeou muita coisa boa. E a gente está podendo ver agora os frutos do que ele pôde semear. E isso está sendo muito bom para a gente. Ver essa qualidade, ver essa continuidade do trabalho dele. E com certeza, esses bons bezerros que ele sempre soube fazer, a gente está trazendo para cá os melhores que ele sempre fez. Perfeito, gente. Isso é muito bom ouvir, não é? Assim, essa sucessão, né? Porque quando o Rubinho partiu, muito se comentou como é que seria a 3R, né? E eu vou falar abertamente para todos, porque todos, né, sabem disso, né? O questionamento, como vai ser a 3R? Está aqui. A 3R está aqui, continua com o seu legado, continua com aquilo que Rubinho deixou de melhor para a pecuária brasileira, que foi a sua contribuição no melhoramento genético das raças bovinas, Nelore especificamente, que é a grande paixão do Rubinho. E aí eu quero aproveitar que nos grandes criatórios, quando a gente gravou lá na fazenda, você me dizia que tem uma novidade aí, por exemplo, com relação ao cruzamento, né? Então vamos aproveitar esses últimos minutinhos que eu tenho para a gente falar sobre isso? Claro, vamos sim. Então, nós já no ano passado começamos com esse projeto, né, do cruzamento industrial, e até nos baseando muito numa coisa que o meu pai sempre nos falou, né, que ele não era contra o cruzamento industrial, mas sim com o não reconhecimento do aporte genético da raça Nelore para o cruzamento. Então eu acho que, do que depender de mim, isso vai ser uma bandeira de continuar com esse trabalho tanto na raça Nelore, mas agora inaugurando esse trabalho no cruzamento de Nelore com Angus. Perfeito, tá aí, ó, mais uma novidade então para o Brasil aqui da 3R, né? E assim eu encerro a nossa participação por enquanto, porque eu quero dizer a vocês que durante a nossa programação nós vamos estar ao vivo para todo o Brasil e logo mais, a partir das 18 horas horário de Brasília, vocês vão ter a oportunidade de saber mais detalhes sobre a bezerrada, tá? Que aí o leilão é na sequência aí às 20h30, então ajeita a poltrona, fica com a gente, porque as batidas do martelo vão acelerar, né, turma? Isso aí. Obrigada. Fabiana, eu volto com você. Eu encerro essa edição do Agricultura BR. Voltamos às 16 horas com a terceira edição. A todos um grande abraço e até lá!